Tá pronto aí, se estiver pronto, a cobertura de domingo, nossa, que começa às 4h30 da tarde. Se estiver pronta a chamada aí, para você ficar atento. Tá saindo já na nossa programação, mas se estiver no ponto, coloca na tela, por favor. Dia 6 de outubro, não perca a cobertura completa das eleições municipais em Teresina, aqui na O Dia TV. Acompanhe ao vivo todos os detalhes do dia de votação, a movimentação de eleitores, o voto dos candidatos, a apuração e análise dos resultados. É dia 6 de outubro. A partir das 9 da manhã, você acompanha de hora em hora os boletins de notícias sobre o dia da votação. E a partir das 16h30, entraremos em definitivo acompanhando e analisando os resultados. Eleições 2024 é na O Dia TV, a melhor cobertura jornalística para que você tome a melhor decisão. Vamos agora com a pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Palmeirais. Vamos aos números. Na tela, a cidade de Palmeirais. Vamos colocar aí, ó, tá na tela aí, a Prefeitura de Palmeirais, os números da pesquisa espontânea. Eu sempre reforço, o João também, quando comenta a pesquisa, como é a pesquisa espontânea e como é a pesquisa estimulada. Porque as pessoas às vezes têm dúvida e perguntam, mas por que o número é diferente? Por que o percentual é diferente? Porque na pesquisa espontânea, o pesquisador, quando chega até o entrevistado ou a entrevistada, ele faz a seguinte pergunta: em quem você votaria para prefeito de Palmeirais, aqui não falando de Palmeirais no próximo domingo? Aí o eleitor ou a eleitora responde o nome que vem à cabeça. Se ele disser João Magalhães, Douglas Cordeiro, o pesquisador registra o nome. Se ele disser Lula, Bolsonaro, ele registra o nome. Aparece primeiro a Natália Monteiro, que é do PT. Ela é candidata de oposição e ela tem 51,7%. Em segundo lugar, aparece o prefeito Baltazar Campos, candidato à reeleição do Solidariedade, com 45,5%. Há uma diferença, mas é uma diferença, não é, João? Sim. A diferença aí, o quê? De 6 pontos percentuais aí, né? É um cenário de eleição competitiva, né? Um cenário de eleição competitiva, 6 pontos. Embora a candidata do PT esteja na frente. 6 pontos percentuais de vantagem nessa pesquisa para a candidata Natália Monteiro, do PT. Em terceiro vem Gabriel do Lucídio, do PP, do Progressistas, com 2,8%. Vamos agora aos números da estimulada. Pesquisa estimulada, continua em primeiro lugar Natália Monteiro. Ela tem 53,4%. A estimulada é quando o pesquisador apresenta o nome dos candidatos. 53,4% Natália Monteiro do PT. Em segundo lugar, Baltazar Campos do Solidariedade com 44,5%. E em terceiro, Gabriel do Lucídio do PP com 2,1%. Só volta a espontânea lá, por favor. Volta a espontânea. Vamos analisar aqui, ó. A Natália Monteiro, a candidata, na espontânea, ela tem 51,7%. Quando vai para a estimulada, ela passa para estimulada 53,4%. Agora volta para a espontânea de novo. O Baltazar Campos tem na espontânea, na pesquisa espontânea, 45,5%. E na estimulada, 44,5%. Então, João, a candidata Natália Monteiro cresce na estimulada e o candidato Baltazar Campos cai um pouco na estimulada. Aí a diferença sobe para quase 9 pontos na pesquisa estimulada. Né? Vamos então, eu vou já ouvir o João para fazer análise, mas vamos só fechar com os números da pesquisa que foi realizada nos dias 1º e 2 de outubro de 2024. Um número considerável, né? Foram 500 entrevistas em Palmeirais. Dados pró-pesquisas. Margem de erro, 4 pontos para mais ou para menos. O número do registro, PI 05147/2024. Data do registro, 28 de setembro de 2024.
24. Vamos voltar aqui para a análise. Eu vou começar com o João Magalhães. João, consolidado o cenário, ou um cenário mais ou menos consolidado, assim, caminhando para a consolidação, mas aí o que se vê é candidato de oposição à frente do prefeito, né? Exatamente, Douglas. É claro, é reta final de campanha, a gente está falando de eleições no interior, onde tradicionalmente são eleições competitivas, e a gente observa a candidata de oposição com essa vantagem em relação ao atual prefeito, e é interessante porque a vantagem se amplia quando a pesquisa é estimulada, ou seja, quando o pesquisador apresenta os nomes ali para o eleitorado, que é o que de fato vai ocorrer no dia da eleição. Então, esse dado é interessante, inclusive, porque na estimulada, a diferença da Natália para o atual prefeito Baltazar, ela cresce quando, em relação à pesquisa espontânea, a decisão, resultado, números que obviamente a gente vai aguardar para ver se confirmam no domingo, mas bastante positivos para a oposição, tendo em vista que a gente sabe que quem concorre à reeleição sempre tem naturalmente uma exposição maior, sempre tem naturalmente a questão da máquina pública, mas no caso de Palmeirais, a oposição consolida aí essa liderança na reta final da campanha. Vamos acompanhar agora a opinião do Ezequiel. O João classifica como um percentual, não é aquele percentual que você pode bater o martelo, mas considerando o eleitorado de Palmeirais, é um número razoável, Ezequiel. Sim, Douglas, também observo aí que a candidata Natália, né, até mesmo se sobressai por conta, então, creio eu, que o eleitorado então, da cidade de Palmeirais não requer mais, né, não observa mais essa questão da continuidade da gestão então do atual prefeito Baltazar Campos, do Solidariedade. Apesar ali de também ter outros partidos que auxiliam nessa conjuntura, como o PDT e o Podemos, a candidatura então de Natália então Monteiro na cidade de Palmeirais ainda se sobressai em razão disso. Como o próprio João falou, as eleições municipais no interior do Piauí são bastante competitivas, mas aí a gente observa que, apesar então de ser competitiva, Natália então, apesar de ser oposição, acaba então se sobressaindo através desses nomes, né? E o que a gente observa também é a questão do voto, das intenções de voto através da opinião ali de forma espontânea, que a gente observa que, apesar também de Natália concorrer à reeleição ali, está estreando na política na cidade de Palmeirais, acaba também se sobressaindo através mesmo do próprio prefeito, né, do próprio atual prefeito que concorre à reeleição, e é esse então que a gente observa, então que deve ser decidido ali já no primeiro turno, então deve ser finalizada essa questão agora já no dia 6, ou seja, um partido dos trabalhadores, ou seja, a Federação Brasil da Esperança na cidade de Palmeirais, então deve consolidar ali o nome de Natália já no próximo dia 6, ou seja, depois de amanhã. Essa observação que o João fez e que o Ezequiel também fez, você concorda com essa tendência? Está bem clara a tendência de vitória da candidata do PT, Natália Monteiro. É isso, viu, Douglas? É uma tendência clara, né? São, na pesquisa estimulada, aí, quase 10 pontos percentuais de vantagem, né? 53,4 a 44,5, 9 pontos aproximadamente, que demonstra realmente uma tendência de vitória de Natália Monteiro contra o candidato Baltazar Campos, né? Que chama a atenção também que nessa reta final, as pesquisas realmente já começam a demonstrar lá em Palmeirais essa tendência na reta final da campanha. Esse cenário é difícil de ser revertido, né, já que falta um pouco mais de 24 horas, né, para finalizarmos a campanha eleitoral. Então, a tendência realmente, segundo a pesquisa, de vitória da candidata Natália Monteiro, do Partido dos Trabalhadores. Agora nós vamos a outra pesquisa eleitoral, só que do município de Valença do Piauí. Atenção, Valença do Piauí. Na tela, por favor. Os números da pesquisa espontânea de Valença do Piauí. Olha aí, pesquisa espontânea, quando o nome do candidato é apresentado, aliás, quando o pesquisador ou a pesquisadora pergunta em quem o eleitor ou a eleitora vota. O Leonardo Nogueira, do PT, aparece em primeiro com 43,33% dos votos. Leonardo Nogueira, do PT, 43,33% dos votos.
O atual prefeito do município, Marcelo Costa, do Progressistas, que é candidato à reeleição, aparece em segundo com 38,33%. Cássio Gomes, do Republicanos, aparece em terceiro com 11,33%. Portanto, você tem aí na espontânea uma vantagem aí de 5 pontos percentuais. Exatamente 5 pontos percentuais. Do Leonardo Nogueira para Marcelo Costa. 5 pontos percentuais. Ali é a mesma média de Palmeirais, ali, basicamente. A mesma média. Cada aí é o atual prefeito que concorre à reeleição, né? Assim como em Palmeirais, né, João? Exatamente, cenário parecido. É. Vamos agora para o quadro da pesquisa estimulada em Valência do Piauí. Na pesquisa estimulada em Valência do Piauí, o candidato Leonardo Nogueira, do PT, aparece com 45,67% dos votos. E o candidato Marcelo Costa, do Progressistas, aparece com 39%. Então, ele tem quase 7 pontos, né? Quase 7. 6,33, exatamente. 6,33% Leonardo Nogueira, o candidato Leonardo Nogueira, tem 6,33% pontos percentuais a mais do que Marcelo Costa com 39%. E o Cássio Gomes, do Republicanos, aparece com 12,33%. Vamos agora aos dados da ficha técnica da pesquisa de Valência do Piauí, também nos dias 1º e 2 de outubro. Aí já é o número menor, João, de entrevistas, são 300. Também da pró-pesquisas. A margem de erros é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. E o número de registro é PI 02276/2024, a data do registro 28 de setembro de 2024. João Magalhães, parece o cenário de Palmeirais, né? Quer dizer, a oposição, pela pesquisa, pelo retrato, a oposição, se a eleição fosse hoje, ganharia a eleição, né? Isso, é uma pesquisa que mostra o cenário em aberto de uma eleição competitiva, mas com uma vantagem para o grupo de oposição, liderado lá pelo Leonardo Nogueira, na cidade de Valência do Piauí, cidade importante, cidade tradicional ali da região central do estado. Um cenário que pode, obviamente, se confirmando, né, tirar uma prefeitura da oposição, já que o atual prefeito é do Progressistas, e entregar ao Partido dos Trabalhadores. Leonardo Nogueira é aliado de primeira hora do governador Rafael Fonteles, então você tem ali, de certa forma, uma eleição municipal que interfere no mapa político de todo o estado. Há uma diferença que, como você disse, ela não é tão larga, mas ela garante à oposição uma certa tranquilidade, até porque, Douglas, eu sempre avalio que a gente sabe que quem está no exercício do mandato, que vai concorrer à reeleição, tem naturalmente, pelo menos no início das eleições, se fazer um bom trabalho ali, as condições de garantir uma campanha tranquila, né? Então, quando a oposição chega, como é o caso de Valência, na frente, nessa reta final, eu acho que é um cenário bem mais, vamos dizer assim, bem mais tranquilo para o grupo de oposição, porque se ela conseguiu derrotar, entre aspas, a máquina pública durante toda a campanha, durante o período de pré-campanha, nessa reta final, ela tem as condições de consolidar ali essa vantagem, um cenário de Valência muito parecido realmente com o de Palmeirais, onde o atual prefeito também fica em segundo lugar nas pesquisas. Ezequiel. Douglas, é exatamente isso que está acontecendo, né? O candidato hoje à reeleição, Marcelo Costa, do Partido Progressista, a gente vem observando que acabou passando pelo período então da pré-campanha e acabou ficando desnutrido, ou seja, acabou ficando para trás em razão então do atual candidato dele, do atual candidato que é adversário dele, que é então o candidato Leonardo Nogueira do Partido dos Trabalhadores. Vale ressaltar aqui que durante a pré-campanha ele recebeu importantes apoios, principalmente ali da cúpula do MDB. Ali Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores, fez essa conjuntura auxiliando Leonardo Nogueira. E a gente observa então que essas adesões que aconteceram a Leonardo Nogueira durante a pré-campanha e também agora durante a campanha eleitoral, que vai finalizar agora amanhã, a gente observou então que por conta dessas adesões e também em razão então dos cidadãos da cidade de Valência não quererem essa continuidade da atual gestão do Progressistas na cidade, Leonardo Nogueira acabou se sobressaindo
terreno, em razão então como candidato ali mais competitivo na cidade de Valença. Então é uma oposição que vai chegar forte e, claro, tem grandes chances aí de sair vitoriosa depois de amanhã. Ô, Natan, você considera que está consolidado? Valença já é uma cidade maior. Uma cidade maior. Então, uma margem de erro aí de 5, 6 é uma margem considerável, mas é uma cidade maior, né? É isso, viu, Douglas? Cenário aberto, mas com a leve vantagem, claro, para a candidatura de Leonardo Nogueira, viu, Douglas? Eu quero destacar aqui, inclusive, o peso do Palácio de Karnak nessa disputa em Valença, né? Um dos municípios em que há um apoio massivo do governador Rafael Fonteles e de outros nomes do Palácio de Karnak, até porque o Leonardo Nogueira fez parte da gestão de Rafael Fonteles, né? Foi diretor-geral da Agência de Desenvolvimento Habitacional, ADH. Leonardo Nogueira também tem o apoio do presidente da Assembleia, Franzé Silva, inclusive foi diretor-geral da Assembleia Legislativa. É um nome que tem o aval e o apoio do Palácio de Karnak. Com certeza esse apoio tem feito a diferença lá no município de Valença. O candidato Fábio Novo do PT foi às ruas conversar com os eleitores. O candidato falou de suas propostas e da agenda para amanhã. O Vitor Costa tem os detalhes. Apostando no contato direto com o eleitor na reta final de campanha, Fábio Novo esteve no bairro Santa Bárbara, na zona leste de Teresina. O candidato do PT citou a necessidade de investimentos no local, sobretudo em galerias. Aqui tem uma região que precisa de galerias, no Vale do Gavião, tem recursos, o governo do presidente Lula tem disponível para Teresina em projetos cerca de 400 milhões de reais para galerias. Infelizmente não temos a agilidade desses projetos. Como último ato de campanha, Fábio Novo realiza uma caminhada no centro de Teresina neste sábado, indo da Câmara de Vereadores até o Palácio da cidade. Bom, amanhã nós faremos o nosso último ato de campanha, que é uma grande caminhada. Nós esperamos reunir 20 mil pessoas, partindo no final da tarde da Câmara Municipal de Teresina, que é o símbolo onde está a sede do Poder Legislativo Municipal, e também iremos pela Frei Serafim até a nossa Praça da Bandeira, onde está localizado o Palácio da cidade. Esse será o nosso último ato de campanha, dessa campanha que foi a campanha que mais dialogou com Teresina, que mais andou, que mais caminhou, e fizemos isso por quê? Porque quem se dispõe a ser prefeito precisa descer do salto, precisa ir de encontro ao povo, precisa ver com seus olhos os problemas de todos os bairros, e eu fui 4 vezes em todos os bairros de Teresina e também nas comunidades rurais. A campanha eleitoral agora para Silvio Mendes e seus aliados é investir no corpo a corpo. O candidato do União Brasil foi até o bairro Pissarra e conversou com comerciantes do local. O Nathanael Souza foi até lá. Silvio Mendes cumpriu a agenda no mercado do bairro Pissarra, zona sul de Teresina. Acompanhado de apoiadores, o candidato do União Brasil conversou com comerciantes e frequentadores do local e defendeu a necessidade de investimentos na região para fortalecer o comércio. A região da Pissarra é uma região tradicional, como você fala, um mercado onde muita gente sobrevive. É preciso uma reforma no mercado em si, né? Nós fizemos uma vez, precisa voltar a fazer para dar mais conforto, seja ao comerciante, ao feirante, seja a população que vem aqui. Silvio Mendes também fez uma avaliação da campanha e destacou a importância do contato mais próximo com o eleitorado na reta final. O sentimento que a população nos demonstra, né? Apesar dessa inflação de pesquisas, mas a minha pesquisa principal é na rua. É olhando as pessoas, é a manifestação espontânea das pessoas por uma cidade que a gente acredita que pode fazer muito. Nós conhecemos os problemas e as soluções. E a população acredita que é possível fazer. E tá falando com o João aqui, né? Tá falando com o João aqui, podia ter evitado essa volta brusca, mas a gente sabe, né? Tá falando com o João aqui o seguinte, João. João, bem rápido, porque o tempo nosso está já estourado. Eu queria saber de você o seguinte: os 2 principais candidatos à prefeitura de Teresina. Tem hoje, né, nós mostramos, os nossos repórteres mostraram aí essa manhã de sexta-feira, tem à tarde, né, à noite e tal, e o sábado inteiro, né, o sábado até... Sim. Tem uma agenda no sábado ainda, bem rápido. Pode pedir voto no sábado. Então uma rodada rápida aí com todo mundo.
É isso mesmo, corpo a corpo, a melhor estratégia até o sábado? O que já deveria ser feito, né, já foi executado. Então agora realmente é apostar em tentar conquistar o voto do indeciso, em tentar virar o voto, e para isso precisa dialogar com as pessoas, precisa pedir para que os candidatos a vereadores realmente caiam em campo atrás de voto nessa reta final, porque a gente sabe que o vereador pode fazer muita diferença na eleição majoritária, mas atos de campanha também, que ainda podem ser realizados, devem ser feitos, mas sempre privilegiando esse contato direto, né, do candidato com o eleitor, porque aí pode entrar a simpatia do candidato, pode entrar, né, essa campanha do corpo a corpo que beneficia aquele candidato que consegue manter um diálogo ali mais alegre com o eleitor. Então eu acredito que nessa reta final é exatamente isso. E claro, descansar a mente, porque domingo é um dia de muita tensão, principalmente pelo cenário que se desenha em Teresina, de uma eleição altamente competitiva, uma eleição que está em aberto. Eu, particularmente, não consigo visualizar favoritismo para nenhum dos dois candidatos ali que estão no andar de cima. Então, acredito que essa reta final vai ser emocionante e a gente vai estar aqui no domingo, né? Sistema Dia de Comunicação, no portal, no jornal e na TV, aproveitando para finalizar aqui a fala, para levar essa informação em primeira mão para o nosso telespectador. Isso aqui, ó. E Douglas, é exatamente isso que acontece, né? Aqui eu coloco como exemplo, por exemplo, em Recife, né? Lá em João Campos a gente já observa que as pesquisas eleitorais colocam ele acima de 70% dos votos, ou seja, uma eleição que sim, já pode ser finalizada já nesse domingo, dia 6, mas algo totalmente diferente que pode acontecer aqui na cidade de Teresina. Apesar da gente observar, sim, essa forte polarização entre esses dois candidatos, ainda não sabemos se pode ser resolvido agora, já nesse domingo, ou se pode acontecer um eventual segundo turno e essa disputa, então, ser dada por encerrado apenas no dia 27. Mas o que a gente observa é isso, que hoje sim tem essas duas candidaturas pujantes, a esses dois candidatos que se polarizam, e a meta agora é exatamente essa, sair atrás desse voto corpo a corpo. Tudo então que já foi determinado nas campanhas, na pré-campanha, agora na campanha eleitoral, já foi colocado em prática, e agora resta a esses candidatos, todos os 9 candidatos, melhor dizendo, né, sair nesse corpo a corpo, conversando com o eleitor, até porque, de uma forma ou de outra, a mensagem pode ter chegado, mas também não pode ter chegado. E essa conversa ali, esse corpo a corpo, é bom justamente por isso, até porque o eleitorado teresinense, ele precisa conhecer as propostas, precisa conhecer esses candidatos, e nada melhor do que fazer agora, de hoje para amanhã, essas visitas, continuar fazendo essas caminhadas por Teresina justamente para isso, para que o eleitorado que ainda não conhece possa consolidar então a sua opinião até amanhã e, claro, colocar isso nas urnas a partir das 8 horas da manhã por toda a Teresina. Tá, sua avaliação. Douglas, bem rapidamente, né, o nosso tempo está estourado, mas em uma eleição competitiva e polarizada, como a de Teresina promete ser, cada voto importa. Nessa reta final, como o João bem destacou, do ponto de vista de estratégia eleitoral, não há mais o que ser feito, né? O que é importante ter esse contato com o eleitor. Muita gente acaba decidindo votar em um determinado candidato, né? Após um aperto de mão, um abraço, a simpatia faz a diferença. Então, em uma eleição polarizada e disputada voto a voto, cada eleitor faz diferença, e esse contato individualizado, essa conversa rápida, um aperto de mão, pode sim fazer a diferença nessa reta final. Por isso é a principal ação adotada pelas duas candidaturas que polarizam, as principais candidaturas nessa reta final aqui em Teresina. Hoje, à tarde, com certeza, os candidatos vão seguir nesse diálogo mais próximo com o eleitorado, e amanhã, o sábado, vai ser marcado também por caminhadas, atividades que deixam o candidato mais próximo do eleitor.